Ok, muito bom dia. Hoje nós estamos fazendo a aula de número 10, aula de número 10 de soteriologia. Soteriologia. Seja muito bem-vindo todos nessa aula de hoje, né? Teremos um tempo jóia aqui, né? E antes, vamos orar para que possamos ter um tempo jóia, um tempo abençoado, né, com a palavra de Deus aberta. Amém? Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti essa aula número 10, que o Senhor possa nos instruir, falar conosco, nos ensinar por meio do Espírito Santo que habita em nós. Por favor, Senhor, comunica conosco os seus pensamentos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada aluno na África, aqui no Brasil, que cada um possa ter um desejo imensurável de aprender mais um pouco de Ti. Louvamos pela disponibilidade de cada um, Senhor, de colocar em posição de aprendizado. Que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então, hoje nós estamos na aula número 10 de soteriologia, a doutrina da salvação. Nós temos falado nas últimas aulas sobre nossa justificação, sobre nossa regeneração. Nós fomos redimidos, nós fomos salvos pela graça de Deus e a salvação é garantida pela obra consumada por Jesus no Calvário. Não dependeu de nós e não depende de nós, né, garantir a salvação. A salvação foi algo de Deus consumado na cruz do Calvário e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós ouvimos as boas novas de Cristo e nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nos tornando novas criaturas, salvos pela graça de Deus. E nós já falamos sobre isso nessas aulas. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a segurança eterna da nossa salvação, que realmente possamos ter essa convicção nos nossos corações, porque diante de Deus, nada neste mundo poderá nos separar do seu amor. Eu compartilhei sobre isso no culto dessa manhã. E a segurança eterna, Deus nos consumou na cruz do Calvário. Há muita dúvida, como eu falei na última aula, terminei na última aula falando sobre Êxodo capítulo 12, né? Os dois tipos de crentes que existem hoje, aqueles que creem que pode perder a salvação e aqueles que creem que não podem perder a salvação. Nós falamos que o anjo da morte passou na casa dos dois naquela noite, né? E os dois primogênitos foram salvos. Porque não dependia do que eles pensavam ou achavam, mas dependia do sangue no umbral na porta, né, quando o anjo da morte passou. Então, da mesma forma, quem garante a nossa salvação é a própria palavra de Deus, que disse: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Aí João fala: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Se é eterna, então é eterna. Não tem como, né, ganhar, perder, ganhar, perder. É eterna. Porque não dependeu de nós, dependeu somente da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez nascido de novo, eterna salvação. Não tem como perder algo que você e eu não conquistamos, que mais foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Né? Versículos que muitos usam, né, para falar que o crente pode perder a salvação, é Hebreus capítulo 6, mas por falta de entendimento da palavra de Deus, né, fala que o crente pode perder a salvação. Não pode. Lá fala sobre aqueles que caíram das verdades dos primeiros versículos da pregação de imposição de mão, de andar em novidade de vida. Aqueles que caíram, sim, que caíram de lado.
É impossível renová-los de novo para salvação, porque para isto teria de crucificar Cristo de novo, e isto é impossível. Porque Jesus foi na cruz, o próprio Hebreus fala, em Hebreus 9, versículo 26, Jesus foi na cruz uma vez por todas. Em Hebreus 10, 12, uma vez para sempre. Hebreus 10, 14, uma vez para sempre. Versículo 16, uma vez por todas. Ele pagou o preço pelos pecados e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, para uma pessoa nascer de novo, ela teria de crucificar Cristo de novo, e isto é impossível. É impossível. Então, se a pessoa verdadeiramente nasceu de novo, ele tem a garantia de vida eterna com Deus. Lembra que Jesus disse? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou você tem a vida eterna, ou não tem. Se você tem a vida eterna, então é eterna. É eterna, é para sempre. Então, a doutrina da salvação, que nós cremos que na palavra de Deus revelada, que aquele que tem um filho tem a vida eterna. E essa salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. É garantida por Deus e não pode ser perdida. Não pode ser perdida. O crente, o verdadeiro nascido de novo, não pode perder a salvação. Ele pode perder a comunhão com Deus, não a salvação. A comunhão é restaurada no momento que ela confessa os seus pecados, sacode a poeira e vai em frente, como se nunca tivesse pecado na sua vida. Isto é o que a obra consumada, o sangue de Jesus, proporciona para cada um de nós nascido de novo. Então, a nossa salvação está baseada na obra perfeita e completa de Jesus no Calvário, por nós. E pelo selo do Espírito Santo, né? A promessa divina de preservação, garantindo a vida eterna incondicionalmente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre o selo do Espírito Santo. Eu sei que eu já falei em pneumatologia, mas nós vamos falar um pouco mais nessa doutrina de soteriologia, a doutrina da salvação. Em João 19:30, vou apagar aqui. João 19:30. Se você pode, abre comigo sua Bíblia lá em João 19:30. Está escrito. João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui está uma prova que Jesus não foi vítima de Satanás. Jesus não foi vítima de romanos. Jesus não foi vítima dos judeus. Jesus morreu porque ele quis morrer. Com este propósito, João 12, 27, com este propósito eu vim para esta hora, disse Jesus. João 10, 18, Jesus disse, ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. Voluntariamente a dou. Você entende nessa aula de número 10 que Jesus voluntariamente deu a sua vida por nós. Ele deu, ele se entregou. Então, a prova que ele não foi vítima de Satanás, nem dos romanos, nem dos judeus, foi que, inclinando a cabeça, ele rendeu o Espírito. Ele não morreu de qualquer jeito. Ele se inclinou, ele gritou, está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu ao Espírito. Então, né, para nossa instrução, eu já expliquei sobre isso. Nós temos uma criança aqui hoje, e ela está gritando, então me desculpe e perdoe pelos gritos da criança, ok? Amém? Mas é imprevisível, a criança, quando ela grita, não tem jeito. Né? Ok. Então, quando Jesus gritou, está consumado, a palavra no grego é tetelestai, eu já expliquei.
nessa aula, no início, nas primeiras aulas de soteriologia, como também expliquei na aula de pneumatologia, a doutrina do Espírito. Tetelestai, né? Essa palavra tetelestai, tetelestai, significa a dívida foi paga. A dívida foi paga. Tetelestai, a dívida foi paga, né? Em João 19:30 está consumado. Indica que a obra da salvação realizada por Jesus foi completa, definitiva e irrevogável. O sacrifício pagou a dívida pelo pecado, a dívida do pecado, cumprindo as Escrituras e encerrando a antiga aliança sem necessidade de obras humanas adicionais. A nossa dívida foi paga. No grego, tetelestai, a dívida foi paga. Eu já falei sobre isso, né? E quando Jesus foi na cruz, deu a pagar, que eu gosto de desenhar, porque eu gosto de fazer essa mensagem, né? A obra consumada por Jesus no Calvário. Quando Jesus gritou, tetelestai, está consumado, ele estava dizendo que a dívida, aquela que começou lá em Adão, quando ele comeu do fruto proibido, que é a dívida que passou para toda a raça humana, que era o resultado era condenação eterna por causa do pecado. Jesus pagou o preço, pagou a dívida pelos pecados de toda a humanidade. Nós vamos falar sobre isso em 1 João capítulo 2, versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 2. Pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, pagou a dívida. Então, nós já falamos sobre isso, que naquela época, quando um judeu cometia um crime, ele tinha uma ficha que o juiz anotava o crime do judeu e colocava a condenação. E ali, quantas vezes aquele judeu cometia crime, era listado nessa lista. E era colocada a condenação. E quando o judeu pagava pela condenação, o juiz ia colocando, paga, terminou de pagar toda a culpa, a condenação, ele batia um carimbo, tetelestai, que significava a dívida foi paga. Então, aquele judeu estava livre da condenação dos seus pecados, dos seus erros, da sua culpa. Ele estava livre. Então, quando Jesus gritou, tetelestai, ele estava falando ali para você e para mim que toda a nossa dívida com relação ao pecado, que era imensurável, por causa dos nossos pecados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, estávamos passíveis de morte eterna, condenação eterna, que toda essa dívida foi paga. Agora, nós podemos andar em novidade de vida sem pecado algum, sem a culpa, sem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Colossenses 13 e 14. Está escrito. Abre aí sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Está escrito. E a vós outros, que estáveis mortos em vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado a escrita de dívida, lembra? A escrita de dívida que era contra nós
e que constava de ordenação, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, toda a nossa dívida com relação ao pecado, Deus pegou toda a nossa dívida e encravou, jogou, imputou em Jesus Cristo. É isto que Jesus está falando. Tetelestai, está consumado. A sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida com o pecado, perdoado, foi pago, foi quitada. E o preço não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas o precioso sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus, fomos redimidos. Lembra? No grego, lutro. No grego, comprado no mercado de escravidão do pecado e não é mais passível de venda. Não somos mais passíveis de venda. Temos a garantia de vida eterna. Tetelestai, a nossa dívida com o pecado foi paga. Perdoados para toda a eternidade. Perdoados. Temos a garantia de vida eterna. Se você é verdadeiramente nascido de novo, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Continuando aqui, a obra de Jesus foi completa. Jesus disse, Jesus não disse ali, estou acabado. Não, ele disse, a obra está consumada. Está consumado. Está consumado. Sua missão foi totalmente realizada. Ele voluntariamente entregou a si mesmo, demonstrando soberania sobre a sua própria morte. Ele se entregou, João 10, 18, voluntariamente se deu por nós na cruz do Calvário. Então, a separação que existia entre nós e Deus foi removida. O véu que separava o ser humano de entrar na presença de Deus foi rasgado de alto a baixo. Agora, cada um de nós, como Jesus disse para a samaritana em João capítulo 4, vem dias e já chegou a hora em que não precisará ir em Jerusalém para adorar a Deus, mas em qualquer parte do mundo adorareis a Deus em espírito e em verdade. E aqui nós estamos. Eu estou no Brasil, temos alunos aqui no Brasil, vocês aí da África estão aí em Moçambique, na Angola, temos aluno em Portugal, sabe? Todos nós podemos adorar ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, em espírito e em verdade, por causa que a separação que nos impedia de chegar à presença de Deus foi removida. O véu foi rasgado de alto a baixo. Temos livre acesso ao trono da graça por meio do sangue de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 19 e 20. Temos livre acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então, foi consumado. As profecias foram cumpridas na pessoa de Jesus. O sacrifício perfeito pelos pecados e a derrota das forças espirituais contrárias foi consumado na cruz do Calvário. Ali na cruz, teve uma grande batalha entre os anjos de Deus e os demônios. Havia uma nuvem, uma escuridão. Havia uma batalha ali para de toda forma impedir que Jesus consumasse a obra. Mas Jesus gritou, está consumado. É como se fizesse e todos os demônios saíssem de cima dele. Está consumado. A dívida foi paga. A maior vitória de toda a história da humanidade. A vitória sobre o pecado. E Jesus pagou o preço. E o seu preço
foi o sangue derramado ali, uma única vez por toda a eternidade, nos garantindo vida eterna com Deus. Então, em suma, a salvação é um presente obtido pelo sacrifício de Cristo e não uma conquista baseada no esforço humano. E quem nos garante isso? Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 30, está escrito: e não, Efésios 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O selo do Espírito Santo garante a nossa salvação. Fomos selados pelo Espírito Santo. Aqui, olha como termina o versículo 4. Para o dia da redenção. Para o dia do arrebatamento da igreja. Quando Jesus Cristo encontrará o arrebatamento da igreja. Quando Jesus encontrará a igreja gloriosa nos céus, nos ares, entre as nuvens. Ok? No momento, para o dia, quando o Espírito Santo, que nos selou, vai nos levar na presença de Jesus nos ares e apresentar a noiva imaculada, a igreja gloriosa, ao noivo, a Jesus Cristo nos ares. O selo do Espírito Santo representa a marca de propriedade divina e a garantia, o penhor da salvação eterna, dada a cada um de nós após sermos convencidos pelo Espírito Santo. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho, né? O Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Nós confessamos Jesus como Salvador e Senhor. Nós nascemos de novo. Tornamos salvos eternamente. E fomos selados pelo Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo. E o selo é o penhor, a garantia da nossa salvação. Ele assegura que cada um de nós pertencemos a Deus e estamos protegidos até o dia da redenção final, servindo como uma confirmação autêntica da herança celestial. O processo ocorreu no momento que nós confessamos Jesus como Salvador pessoal. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. E o significado de propriedade. Lembra de Tito capítulo 2, versículo 14? Tito 2, 14. Que nós somos, Tito 2, 14. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito 2,14. Assim como um selo antigo indicava posse, o selo do Espírito Santo em nós marca que pertencemos exclusivamente a Deus. Cada um de nós, nascido de novo, pertencemos exclusivamente a Deus. Não é ótimo ouvir isso hoje? O penhor, a garantia. O Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança, assegurando que Deus completará a obra de salvação até o resgate final. Não há mais condenação, não há mais culpa. Fomos perdoados eternamente. Temos essa proteção e a autenticidade. O selo funciona como proteção espiritual contra o mal e autentica cada um de nós como verdadeiros filhos de Deus. Então,
O inimigo, 1 João 5 fala que o diabo não pode tocar em nós. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Os demônios não podem possuir nós que somos nascidos de novo. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. E esse selo, essa autenticidade do selo do Espírito Santo mostra, revela para o inimigo, porque ele não pode nos tocar, ele não pode nos possuir, que ele revela para o inimigo que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Então o que ele faz? Ele fica ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar, com seus dardos. De acordo com Efésios 6, com seus dardos, ele fica lançando insegurança em nossas mentes. Por isso nós devemos proteger nossa mente, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, né? Cerca seu entendimento. Com o quê? Com a palavra de Deus. Cerca, tem uma cerca com a palavra de Deus, para que essas flechas do inimigo não cheguem em nossas mentes. Cerca a sua mente com a palavra de Deus e esperai inteiramente na graça de Deus que está sendo revelada em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Então, ser selado não é apenas um selo passivo, mas implica uma vida transformada, selando cada um de nós para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então, amados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, eu preguei sobre isso hoje. Olha lá comigo, Romanos 8. Versículo 38 e 39. Está escrito: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Romanos 8, 38 e 39. Garante que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade pode separar cada um de nós que fomos salvos pela graça de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa certeza baseia-se na inexistência de condenação para os que estão em Cristo Jesus, unidos pelo Espírito Santo, selando a segurança eterna de cada um de nós. Estamos seguros. Cada um de nós que nascemos de novo, temos a vida eterna. Os principais aspectos aqui de Romanos 8, 38 e 39. Certeza absoluta. Observe aqui o que Paulo fala. Paulo expressa uma convicção inabalável. Estou convencido, estou bem certo. Sabe, isso fala sobre a segurança do crente, né? Eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma certeza absoluta. E sabe, o amor de Deus é apresentado como a força suprema que mantém o salvo seguro, superando qualquer ameaça. Então, quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Algumas vezes em nossas vidas, passamos por momentos que chegamos a pensar que não estamos sendo amados por Deus. Mas saiba, a verdade é, Deus ama você. Deus me ama. E nada neste mundo poderá nos separar do seu amor. Nada. O problema é que muitas vezes não sabemos liderar com este amor incondicional de Deus. Principalmente nos momentos de tribulações, no momento de perseguições, no momento de fome, de nudez, de perigo, de espada.
Nós precisamos aprender diariamente com o Espírito Santo a liderar com essas coisas, com o amor de Deus, quando estamos passando por esses momentos difíceis em nossas vidas. O amor de Deus não exige nada em troca. O amor de Deus é real, o amor de Deus é incondicional, um amor que liberta, um amor que cura, um amor que nos motiva a seguir em frente e andar em novidade de vida. Amor puro, amor honesto, amor que nos promove em tempos difíceis. E nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A abrangência total. A lista do texto, morte, vida, poderes, indica que nenhuma força do universo, física ou espiritual, é capaz de romper a união entre nós e Deus, ou entre Deus e seus filhos. O alicerce é Jesus Cristo, o alicerce é Cristo. A garantia não se baseia no nosso mérito, como eu já falei muitas vezes aqui nas aulas. É pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Baseia-se no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós temos Romanos 8:1. Que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. A promessa se aplica a quem está em união com Cristo, guiado pelo Espírito e não segundo a carne. Nós não somos deste mundo. Nós somos homens e mulheres da fé. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo andará por fé. Se ele retrair, dele não me compraz. Mas nós não somos do que retraímos, nós somos da fé para a vida. Hebreus 10, 35 a 39. Nós somos homens e mulheres de fé e nós temos a garantia de vida eterna com Deus. A lei do Espírito, a liberdade da lei do pecado e da morte é proporcionada pela ação do Espírito Santo que nos libertou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa passagem de Romanos 8:1 é considerada uma das maiores declarações de segurança eterna, destacando o amor incondicional e o cuidado de Deus por cada um de nós, garantindo sua posição como mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós temos um advogado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse advogado é Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1 está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Aqui em 1 João capítulo 2, apresenta Jesus Cristo como advogado. No grego é paraclito, junto ao Pai, atuando na defesa dos crentes contra as acusações do pecado, sendo ele o justo e a propiciação pelos pecados. Sua defesa é baseada em seu sacrifício eterno e intercessão, não na nossa perfeição, oferecendo perdão e restauração quando falhamos. E o ponto-chave, alguns pontos-chave aqui de 1 João 2, 1, eu queria aqui mostrar para os irmãos nessa aula de número 10.
o propósito da defesa. João escreve para os crentes, para que os crentes não pequem, mas reconhece que se houver pecado, Jesus atua como intercessor. Lembra de Zacarias? Quando vamos lá, Zacarias 3, quando Josué foi na presença de Deus, quem estava lá também? O diabo, para acusar Josué. E nós sabemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que o diabo nos acusa dia e noite. Ele é acusador, ele fica nos acusando dia e noite. E ele estava aqui em Zacarias 3, acusando Josué. O Josué estava sujo. Mas ali tinha um advogado à destra de Deus Pai, Jesus Cristo. E que Jesus disse? Remove as vestes sujas de Josué e põe umas vestes novas. Põe um turbante na cabeça, como se fosse para uma festa de casamento. Sabe, quando Jesus gritou, Tetelestai, ele removeu toda a condenação que estava imposta a cada um de nós. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. E no momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo, ele nos deu umas vestes novas. Ele colocou uma túnica em nossas cabeças. E nós, como parte da noiva de Jesus, estamos nos preparando para o casamento com o noivo, Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja. Quando seremos apresentados pelo Espírito Santo ao noivo, Jesus Cristo. Por isso Apocalipse termina falando, olha, diz a noiva, vem, diz a noiva, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Então nós temos esse advogado à destra de Deus Pai. Jesus, ele não justifica o pecado, preste atenção, irmão, mas defende o pecador com base na sua própria justiça e no seu sacrifício que expiou os pecados do mundo inteiro, como está aqui em 1 João 2,2. Então, o justo, morrendo pelos os injustos, que éramos nós, para que nós que éramos injustos, tornássemos justos diante de Deus. Nós já falamos sobre a justificação aqui. Então, Jesus Cristo, ele é o juiz e advogado. Embora todo julgamento tenha sido entregue a Jesus, ele também age como advogado defensor, o que demonstra a garantia de misericórdia para os seus, para cada um de nós. Ao contrário dos advogados terrenos, a minha esposa, que está aqui, ela é advogada, eu sei como funciona, a advogada terrena, né? Ao contrário dos advogados terrenos, Jesus é eterno, garantindo uma mediação contínua e infalível, reconciliando os pecadores com Deus. Reconciliando os pecadores com Deus. Esse versículo de 1 João 2,1 traz consolo, assegurando que a comunhão com Deus pode ser restaurada por meio de Jesus, que é tanto o defensor quanto o sacrifício pelos pecados. Ele é a oferta e o ofertante. Hebreus fala sobre isso. Então, a fidelidade de Deus garante a salvação de todos nós. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 13, está escrito: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aqui, em 2 Timóteo 2,13, afirma que, mesmo sendo infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo.
Essa fidelidade divina garante a preservação da salvação daqueles que creem. E isso baseia no caráter inabalável de Deus e não na perfeição humana, cumprindo suas promessas de vida eterna, apesar das nossas falhas. Lembra de Romanos 5,8? Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus não pode negar a sua própria natureza. A sua fidelidade é uma questão do seu caráter justo, não da nossa capacidade de ser fiéis. Uau! O versículo faz parte de uma sequência aqui de 2 Timóteo 2, 11 a 13, que celebra a certeza da salvação. Se morremos com ele, viveremos com ele. Se perseveramos, reinaremos. A diferença entre infiéis e negar a Cristo. O versículo aborda a infidelidade temporária ou falhas dos fiéis, o que difere da apostasia final, negar a Cristo, que resulta em julgamento. A fidelidade de Deus não é uma licença para pecar. Eu já falei isso várias vezes. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Então é uma garantia, a fidelidade de Deus é a garantia de que ele cumpre suas promessas de perdão e restauração. A salvação pela graça. A base é a obra de Jesus Cristo. E Deus é fiel em guardar o que ele salvou. Nós somos perdoados. Nós fomos salvos. Nós fomos colocados na família de Deus. Nós fomos feitos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Somos cartas vivas. Somos pedras no edifício espiritual. Nós somos embaixadores de Cristo e nós fomos salvos pela graça de Deus. E não podemos perder a salvação porque não dependeu de nós, mas dependeu única e exclusivamente da obra que Deus realizou por nós na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Perdoados para toda a eternidade. Aí tem aqueles, mas Mateus fala que aquele que não perseverar até o final não será salvo. Ô irmão, vai estudar sua Bíblia. Se olha o contexto desse versículo, a igreja nem está aqui mais na terra. Nós já fomos arrebatados. Ali está tratando da última semana de Daniel, tempo de tribulação, no momento que a igreja, eu já falei isso, já desenhei, já mostrei aqui várias vezes e vou falar de novo. No momento de Daniel capítulo 9, versículo 27, fala das 70 semanas de Daniel. 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas. Até a vinda do Messias. Ele seria morto. Daniel 9, 27. Depois da 79ª semana. Aí começou um tempo que os judeus não conseguiam ver. De Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele via já a ressurreição dos justos e dos injustos. Eu não conseguia ver esse tempo aqui, que é o tempo da graça, ou o tempo da igreja, a noiva de Jesus. Então, está faltando uma semana de anos, 7 anos. No momento que a igreja é arrebatada, encontra com o Senhor nos ares, sabe o que acontece? Porque o arrebatamento no momento que a igreja é arrebatada, começa a última semana de Daniel. Deus volta a tratar diretamente com Israel. 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz
e 3 anos e meio de grande perseguição jamais vista aos judeus. Aqui no momento que a igreja é tirada, o Espírito Santo apresenta a igreja a Jesus Cristo. E o tempo é como se ele voltasse aqui, ó. É como se o tempo... Tá olhando aqui? É como se o tempo voltasse aqui, ó, da cruz para a última semana. Vou tirar aqui. É como se o tempo voltasse aqui da cruz, a última semana de Daniel. Aí o que acontece? O Espírito Santo vai agir da mesma forma que agia no Velho Testamento. Aqui nos 7 anos, o Espírito Santo não sela as pessoas. Ele vem com um propósito específico e volta. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja, ele levou a igreja, rasgou os céus, até os terceiros céus, e apresentou a noiva ao noivo, Jesus Cristo. Enquanto está tendo aqui o julgamento das obras do crente, nós já falamos sobre isso, está tendo as bodas do cordeiro, o casamento do noivo com a noiva, aqui na terra vai ser a grande tribulação. E depois dos 7 anos, aí sim, Jesus voltará aqui na terra com a igreja e nós reinaremos 1000 anos com Cristo aqui na terra. Então, amados irmãos, para nosso entendimento, para nosso ensinamento, quando Mateus fala, aquele que perseverar até o final será salvo, está falando desse aqui, ó. Olha o contexto, está falando aqui dos 7 anos. Lembra que Mateus está falando para os judeus, né? Ele está falando dos 7 anos. O contexto está falando da grande tribulação, a igreja nem está aqui mais. Porque aqui no tempo da igreja, aquele que é salvo, ele é selado pelo Espírito Santo e não pode perder a salvação. Selado para o dia da redenção, o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da igreja, e não podemos perder a salvação. No momento que o crente pecar, ele não perde a salvação, ele perde a comunhão com Deus. Cononia, 1 João. E essa comunhão é restaurada no momento que ele confessa o seu pecado, é restaurada. Mas a salvação, não. Ele não perde. Se o crente pudesse perder a salvação por causa do pecado, ninguém seria salvo. Nem Paulo. Porque ele disse, miserável homem que sou, sempre que quero fazer o bem, faço o mal. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, disse Paulo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando aquele que é verdadeiramente nascido de novo peca, ele perde a comunhão com Deus e não a salvação. Uma vez salvo, salvo eternamente. Uma vez nascido de novo, salvo eternamente. Viu, irmãos? Não se deixa ser enganado. Vai estudar a Bíblia. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ah, mas pastor, João 15 fala que a videira, aquele que não dá fruto, que está na videira, aquele que não dá fruto, é tirado e é jogado no fogo e é queimado. O crente não está falando de salvação do crente. Se você observar ali, João 15, fala que apanham o ramo e o lançam no fogo. Quem apanha é o homem, não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. É o homem que apanha e lança no fogo. Quando você pensa em 1 Coríntios capítulo 5, naquele jovem que estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta, Paulo escreve, olha, vocês não estão escandalizados com esse pecado? Pega tal rapaz, juntamente com o meu espírito, pega tal rapaz que tamanha infâmia praticou e lança no mundo para que Satanás acabe com seu corpo, mas ele seja salvo no dia do Senhor. Ele não tinha perdido a salvação. Ele estava sem comunhão com Deus, estava pecando, e Paulo fala, pega esse rapaz e lança no mundo. Aí você entende, João 15. Aquele que não dá fruto
tirado, apanhado e lançado no fogo, neste mundo. Mas seu espírito é salvo no dia do Senhor. Lê lá 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler com os irmãos. 1 Coríntios 5. Vou ler para os irmãos. Vou ler aqui, versículo 1 em diante, está escrito. Geralmente, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, ao haver quem atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, Paulo falando, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a versículo 5. Então, ele não tinha perdido a salvação, ele tinha perdido a comunhão com Deus. Aí você explica João 15, que aquele que não dá fruta é tirado e lançado no fogo. Quem apanha são os homens. E Paulo fala, apanha tal rapaz e lança neste mundo para que o inimigo acabe com o seu corpo e no final ele seja salvo no dia do Senhor. Amém? Então, cuidado quando as pessoas vêm com versículos sem contexto falar que o crente pode perder a salvação. Se o crente, vou apagar aqui. Vou escrever aqui com todo tamanho, ó. Se o crente pudesse perder a salvação, Paulo fala, segue-se que Jesus morreu em vão. Mas a morte de Jesus foi e é eterna na cruz do Calvário. A morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou no terceiro dia. O preço foi pago, o sangue de Jesus, uma vez por toda a eternidade. E o sangue de Jesus nos garante que nós temos a vida eterna. Por isso, 1 João 5, 11 a 13. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se é eterna, é eterna. O crente não pode perder. Ou talvez ou você acha que uma coisa que é eterna pode parar de ser eterna. Não tem. Não é condicional. É eterna. Nós temos a garantia de vida eterna, mediante a obra consumada por Jesus no Calvário. Está consumado, a nossa dívida foi paga, tetelestai, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Temos livre acesso ao trono da graça, Hebreus 4,16, por meio do sangue de Jesus, Hebreus 12, 19 e 20. Temos livre acesso, somos perdoados, somos regenerados, fomos justificados, fomos redimidos, fomos feitos novas criaturas, temos a garantia de vida eterna e ninguém, nada neste mundo, nem morte, nem vida, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem nada, nem altura, nem profundidade, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! 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 Glória a Deus. Ok, amados, nós vamos terminar por agora e voltamos com a aula número 11 na próxima semana. Que Deus abençoe você, que Deus te dê muita sabedoria e discernimento para que você possa cada dia deleitar na palavra de Deus. É gostoso, hein? Abrir a Bíblia e uau! Deleitar.
aqui os pensamentos do nosso Deus revelados, de Gênesis a Apocalipse, preceito sobre preceito, linha sobre linha, nos dando convicção, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e fazendo com que essa palavra torne rema nas nossas vidas, prática e gera frutos, frutos que duram para todos sempre. Porque esse é o privilégio que nós temos como filhos de Deus, nascidos de novo, salvos pela graça de Deus. Por isso, amados irmãos, eu quero terminar aqui falando para você o seguinte: no amor de Deus, como nós falamos nessa aula, não existe, sabe, medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O amor de Deus nos liberta do medo. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Necessitamos reconhecer nossas fraquezas perante o trono da graça. E quando vier o medo, o temor, possamos correr para este trono e confiar em Deus por meio de Jesus Cristo. O medo irá embora. A insegurança, a ansiedade não nos atormentará quando aplicamos o amor de Deus em nossas vidas. Por isso Paulo disse, e nós lemos nessa aula: porque estou bem certo, convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada, nada, nada e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus continue te dando esse desejo imensurável de estudar a sua palavra. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de criar convicções em seus corações, para que vocês possam ser usados graciosamente por Deus neste tempo que antecede a volta de Jesus Cristo na terra. Nós estamos aguardando esse grande dia. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.